consegue compreender isso, mas às vezes nós somos reféns de nós mesmos. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse tema, porque eu vi na internet, esses dias estava mexendo na internet, e eu vi, essa semana que foi chuvosa, uma figurinha em que tinha uma pessoa na chuva, brincando, uma pessoa emburrada, a outra pessoa com guarda-chuva, também com cara séria, mas uma pessoa assim, curtindo o momento da chuva. A chuva é a mesma para as três pessoas, mas as três pessoas viam aquele momento com olhares diferentes. Uma curtia, a outra com guarda-chuva ali esperando ela passar, e a outra emburrada, toda molhada, com o cabelo molhado, com a roupa molhada, e ali esperando passar. Pois bem, em cima dessa figurinha, eu comecei a pensar que às vezes nós passamos e vivemos na mesma situação. Os nossos olhares ditam aquilo em que nós pensamos, ou os nossos olhares fazem afirmações, certa ou errada, sobre situações. Eu não sei se você já foi em algum lugar, ou, por exemplo, alguma igreja, em que você chegou lá, sentou-se, assistiu o culto, e quando você sai do culto, por exemplo, eu fui com a Débora, Débora, mais um casal de amigos numa igreja, nós assistimos o culto, e eu falei assim, poxa, gostei. A Débora falou assim, eu gostei muito, e o amigo nosso que estava ali falou assim, eu não gostei de nada. O mesmo culto, o mesmo pastor, os mesmos louvores, o mesmo ambiente, e ele fala, eu não gostei. Eu falei, rapaz, mas eu gostei. A Débora, eu gostei demais. Bem envolvente o negócio. A ideia, você viu o tecladista? Porque o pastor falava assim, e o tecladista, Um pastor falou assim, a vida é como uma luta de boxe. Aí o tecladista, param, pam, taran, tan, taran, tan, tan. Aí eu falei, rapaz, que cara é esse? Precisa levar o João para treinar lá com esse cara. Então, quando você começa, aí eu comecei a reparar que às vezes nós temos olhares diferentes sobre a mesma coisa. Olhares diferentes sobre a mesma situação. Quando estamos principalmente num ambiente, ou alguma coisa que nós vemos, você já reparou que de repente você fala assim, poxa bem, gostei disso aqui. E ela fala, eu não gostei. Eu gostei. Porque o seu olhar para aquilo que você está analisando foi bom. E o olhar da pessoa que está junto com você para a mesma peça, para a mesma situação, não foi boa. Bem, pensando nisso, eu lembrei de um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz lá. 1 Coríntios, quando acabar a água aqui, Tati, você pega um copinho de vidro lá e pega a água batizada da Lifânia. Quem gostou do chocolatinho que comeu agora entrar no culto? Gostoso, né, irmãos? Só 3 gostaram? Semana que vem não tem nada. Oxi, a gente está... pastor Cláudio ali, quer 2 depois, pastor Cláudio. Nós estamos nos esforçando para cada dia você chegar na igreja, ter alguma coisa diferente, e você está fazendo pouco caso. Não fez mais que obrigação? Que papo furado é esse, irmãos? Nós estamos ali, nos empenhando, inventando. Semana que vem já está pronto. Quando você chegar, vai ter um prato de feijoada. Tem que comer antes do culto, né? Dá aquela pesada e depois você... Mas nós estamos, sabe por quê? Nós queremos proporcionar para os irmãos um ambiente agradável. Principalmente você que chega, para ali, pega um pouquinho de água e começa a conversar, com a aguinha na mão. Alguns já falaram, pastor, tem açuquinha aí para colocar nessa água? Está gostosinho, um adoçante. Ou então, com chocolatinho, pena que é um só, mas é um só porque é caro, né, irmãos? Mas um momento agradável ali, bater papo, e isso a igreja precisa proporcionar. Nós queremos fazer isso pelo menos em todos os domingos, porque é um gasto a mais, a não ser que o Senhor toque no seu coração e você queira fazer isso de quinta,
mas de domingo nós estamos querendo fazer, e a recepção, ela fica na incumbência de montar e de fazer isso com o maior carinho. Você viu também as faixas escrito bem-vindo? Todos vocês são bem-vindos. Amém, irmãos? Que bom. Vamos voltar ao texto. 1 Coríntios 1,18. Lá na Cristã Evangélica não tem isso, eu vou falar com o Valdenberg. Olha o que diz esse texto. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois a mensagem da cruz para quem está perecendo é loucura, mas para nós o que é? Poder de Deus. Agora você pensa comigo, qual que é o objeto analisado? Pode falar. Cruz. A cruz, a mensagem da cruz, o que ela ensina? Esse é o objeto sendo analisado. Você está sendo ali o analista daquela cruz. Uns chegam diante da cruz, olham e falam assim: isso é loucura. Esses crentes vão na igreja, se arrumam todo, compram roupa, as mulheres vão se maquiar, põe cílio, põe não sei o que, se preparam, passam maquiagem. A Débora põe esse colar top que eu comprei para ela, colar cervical, ganhou de presente de namorados, e aí vem para a igreja para passar 2 horas. Isso é loucura. Eles tiram os seus dízimos, 10% do seu salário, e dão na igreja, dão para o pastor. Isso é loucura. Mas para quem faz isso, para nós, o que é? É a mesma cruz, é o poder de Deus. Nós não estamos preocupados com a roupa, porque queremos oferecer o nosso melhor para Deus. Nós não estamos preocupados com o que vamos oferecer, porque isso é um reconhecimento de um Deus que é fiel. Sim, nós nos arrumamos, nos preparamos, passamos perfume, tomamos banho, maquiamos, tratamos tudo, escovamos dentes, passamos desodorante, vem para a igreja, porque um ambiente agradável de adoração é importantíssimo. Entenda, o objeto analisado é cruz. E 2 pessoas, dois olhares, analisam a mesma coisa. E assim somos nós. Quantas vezes nós olhamos, e eu vou voltar à minha sobrinha, por uma foto, analisei o namorado dela. Quando estava no seminário, tinha uma professora de psicologia pastoral, e ela chamava Rasma Jacob. Deve ser lá da terrinha, né? É da Alemanha? Jacó não é Israel? Tanto faz, irmão. Para mim, tanto faz de onde ela é. Pois bem, numa aula de psicologia pastoral, ela deu uma foto de família para cada um. E eu peguei a foto. E ela falou assim: o que você vê nessa foto? Eu exatamente não via nada. Uma família ali, em pé, uma do lado da outra. Aquele olhar grosseiro. E de repente, uma menina se levantou, nem sei o nome dela. Foi no meu primeiro ano de seminário, levantou, falou assim: estou vendo que esse casamento está com problema. Eu falei: caramba, ela vai dizer o motivo da briga, olha só, hein? Não, porque o marido não está do lado da pessoa. Entre o marido e a esposa tem um filho. Porque se o casamento estivesse bem, estava o marido, a esposa e os filhos. E ela começou a analisar. Aí eu comecei a ver defeito também. Falei: eu também vou ver defeito nesse negócio? Não é possível que ela está vendo só isso. Nem lembro o nome daquela menina. E eu fiquei olhando. O chão não está tão verdinho, né? E ela começou a dar análise, o olhar dela sobre aquela foto. E uns falaram bem, que são fotos diferentes. Essa família aqui está linda, perfeita, todos com dentes brancos, fizeram clareamento, todos penteados, arrumados, todos, né? Uma família em ordem, como diz o figurino, pai, mãe, filhos, todo mundo rindo.
e cada um dando o seu diagnóstico. Pois bem, o tempo passou, 25 anos se passaram, 27 anos se passaram, e hoje você entra nas redes sociais, você vê as mesmas fotos de pessoas abraçando, rindo, né, felizes da vida, mas você sabe que a vida está deteriorada. E às vezes nós olhamos e falamos assim: fulano está bem, Débora, ó, está viajando, semana passada pediu cesta básica na igreja, agora está aí, ó, vendeu a cesta básica, está viajando. Quantas vezes você e eu já fizemos isso? Fala a verdade. Quantas vezes nós já olhamos e demos uma análise sobre uma pessoa, sobre uma situação, sobre uma casa, sobre um carro, sobre uma roupa, sobre uma forma da pessoa falar ou agir ou se comportar, e você dá uma análise sobre um pastor. Você olha para esse pastor, você nunca conversou, você nunca viu, e porque ele está de tênis no púlpito, você falou assim: esse homem não serve para ser meu pastor. Por que não serve? Porque ele é gordo, e a Bíblia fala de glutonaria. Não serve para ser meu pastor. Meu pastor tem que ser magro. O outro está passando fome, porque o outro faz muito jejum, você não faz jejum. Jejum não emagrece. Mas tudo bem, não é esse caso. Mas você começa a dar análises do olhar de pessoa, e outro fala: não, eu gostei, apesar de ser gordinho, é simpático. Ele tem uma sobrancelha só, é verdade. Mas quando ele abraça, né, sei lá, assim, dá um carinho, né, um aconchego, gordinho, encosta na barriga, é legal. Cara de bravo, mas abraço de amoroso. Ah, irmão, sei lá, você faz as suas análises, não faça sobre mim não, faça sobre o pastor Cláudio, pastor Milton, não fica olhando para mim não, mas é o mesmo olhar. E quando eu estava pensando sobre isso, eu comecei a pensar de quantas e quantas vezes sobre a saúde do nosso olhar. Porque há um texto em que fala um pouco sobre isso. Eu queria que você abrisse lá em Mateus. Olha o que esse texto fala, irmãos. Mateus capítulo 6. E esse texto é tão profundo. Na verdade, eu joguei e eu falei assim: versículos sobre olhares. E aí, caiu. Olha só que maravilhoso. Apesar de ser um texto bastante conhecido. Olha o que fala. Mateus capítulo 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. A candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E aí eu fiquei: Senhor, então há uma doença no olhar. Há uma doença no olhar, na análise de cada um. Porque se os meus olhos são bons, tudo em que eu vejo é luz. O que está em mim é luz. Mas se os meus olhos não forem bons, o que eu enxergo é trevas. E sendo assim, por muitas vezes, nós fazemos análises erradas, julgamentos errados. E assim nós vamos vivendo a vida cristã com olhos errados do que a Bíblia diz, dos ensinamentos sobre nós, das coisas que são lançadas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você quer um exemplo? Eu fico impressionado. Hoje nós temos não somente um, mas vários, e eu não vou citar nome porque não te interessa, e nem a mim, mas de pastores que erraram. A Bíblia fala que todos nós erramos. Eu erro, e por errar, eu sei isso, e você pode sim, não há, o problema não é somente você errar, mas você tem que voltar e se reconciliar, e pedir perdão, reconhecer e pedir perdão. Mas o que tem acontecido hoje? Alguns fazem da Bíblia trampolim para justificar os seus erros.
Então, o olhar de diagnóstico sobre os seus erros, primeiro, estão errados, porque todo mundo viu que estava errado. Largar a esposa para um novo relacionamento, adulterar, ter um novo relacionamento, a Bíblia condena. Eu não tenho como achar justificativas bíblicas, e não tem como, sobre aquela situação, porque a Bíblia não fala, mas as pessoas pegam o que é redondo e encaixam no quadrado, e fala, vai caber, você vai engolir, você vai aceitar. Um diagnóstico errado sobre o que a palavra de Deus traz. Olha que coisas sérias. Quantas vezes nós temos que olhar, abrir nossos olhos e vermos atentamente palavras erradas, com pitadas de erro, que vêm sobre o meu coração e sobre o seu coração. Teologia de prosperidade, irmãos, totalmente equivocada. E pessoas estão mergulhando porque querem sim serem bem-sucedidos. Oxe, eu ouvi que se eu der, Deus me devolve. Eu ouvi, se eu fizer, eu vou enriquecer. Eu ouvi que Deus, lá a Bíblia diz que eu vou pisar, que vai acontecer, aonde eu colocar, então eu declaro, eu falo, eu ponho Deus contra a parede, eu aponto o dedo na cara de Deus e falo, Deus, você tem que me dar, e já começa um relacionamento de igualdade para com Deus. Você tem que, rapaz, até de usar o exemplo, me arrepia. Até de usar o exemplo de chegar e falar, chamar Deus de você, me arrepia. E quantas vezes você já ouviu mensagem desse jeito? Eu não estou falando que Deus não quer prosperar e abençoar a tua vida e a minha vida. Eu não estou falando que você não pode morar nas melhores casas de São José dos Campos e ter os melhores carros. Eu estou falando que isso não pode ser o Senhor do seu coração. Eu estou falando que isso não pode dominar a sua vida. Deus pode sim, e Ele quer fazer isso, mas para pessoas certas, pessoas que não são corrompidas nos seus corações, pessoas que não são roubadas de si mesmo por aquilo que o dinheiro, os seus bens vão proporcionar, e são roubadas da presença de Deus. Dependendo do olhar, você conhece o analítico, a pessoa que está analisando. Pois bem, quando nós então lemos sobre esse texto, eu lembro de uma ilustração que meu pai contava várias vezes, e ele falava que existia um homem, e que esse homem não falava mal de ninguém. Ele tinha como princípio não falar mal de ninguém. Nós conhecemos uma pessoa assim, não falava mal de ninguém. Ele tinha outros 1000 defeitos, mas não falava mal de ninguém. E meu pai conta que os jovens da igreja se reuniram e falou assim, agora nós vamos pegar o irmão, vou usar o exemplo José. Agora nós vamos pegar o irmão José, ele vai falar mal. Chegaram um grupo de jovens em volta do irmão José e falou assim, e aí irmão, tudo bem? Rapaz, o diabo é terrível, hein? O diabo é salafrário, que cara nojento, né? A Bíblia fala que ele veio matar, roubar e destruir, e os jovens meteram a boca no diabo. E o que o senhor acha, irmão José, do diabo? Fala aí. Ele falou assim, eu concordo com tudo que vocês falam, mas uma coisa é verdade, ele é trabalhador. Não é trabalhador, irmão? Ele é trabalhador. Você está aqui sentado, ele está no seu ouvido assim, não ouve não, ele está trabalhando. De tudo que vocês falaram é verdade, mas tem uma, tudo que vocês falaram é verdade, mas tem uma coisa, ele é um cara trabalhador. Esse irmão José, ele consegue achar coisa boa até no diabo. Não, o cara consegue falar assim, o cramunhão lá, o cara é trabalhador. Não presta, mas é trabalhador. É a análise dos olhos. Se os seus olhos forem bons, até isso ele vai achar coisa boa. Olha que interessante. Até nisso, até no diabo ele vai achar coisa boa. E isso mexeu muito comigo e eu lembrei dessa ilustração. Pois bem, quando eu estava pensando, então o que dirige o nosso olhar, eu coloquei uma frase aqui, que as circunstâncias têm sim o poder de deformar as nossas vidas. Não tem?
As circunstâncias têm o poder de deformar nossas vidas. E eu pensei numa pessoa. Mas a forma de olhar as circunstâncias traduz uma forma ainda maior de deformação. As circunstâncias têm o poder de nos transformar. Mas a forma de você olhar traduz ainda maior transformação. Se você quer um exemplo simples e básico, quem passa por um câncer nunca mais é o mesmo. Venceu o câncer. Uma doença de morte. Louvado. Cadê ela? Está ali. Nós temos 2 pessoas aqui dentro, 3 pessoas aqui na igreja que venceram um câncer. Eu posso estar falando besteira. A Mara é vencido. A Elin é vencido. E hoje nós temos a Beth. É vencido. Consegue se tornar a mesma pessoa? Nunca mais. Sabe por quê, querido? Você deita. E o que vem na sua cabeça? Você vai morrer. Você vai morrer. Porque é doença de morte. Mas quando você vence, passa por aquilo ali, e a família junto, e começa, e você vê, esse momento de dor faz você ser uma nova pessoa com um novo olhar. Faz você ser uma nova pessoa com um novo olhar, com uma nova perspectiva. E quando você começa a ver isso, você fala, puxa. Você quer ver? Vou voltar ao assunto da chuva. Na minha época de moleque, quando chovia, e eu estava na casa da minha tia, tem uma tia que morava no morro lá em São João do Meriti. Uma quebrada, irmão. Uma quebrada. Desculpe a palavra que eu vou falar, mas era um morro, se chamava o Morro do Cocô. Não tem como ser um lugar legal, tem? Com esse nome não tem como. Pois bem. Mas quando chovia lá era maravilhoso, porque lá tinha um campão de barro, e tinha uma brincadeira assim, ó, quem tivesse com a bola, todo mundo vinha quebrar, chutar a canela um do outro. Então você pegava a bola e passava, porque o outro via, e você escorregava, você, meu irmão, comia barro, era espetacular aquele momento. A minha visão da chuva naquele campinho era maravilhosa, minha camisa branca ficava marrom, era espetacular. Acampamento desse ano, 2023, o campo virou um barro, para alguns, ai, credo, eu colocava meu pé assim, ó, fazia assim, gostoso. Outros iam, é o olhar de cada um. Mas quando eu saía do campinho e ia para casa todo molhado, todo porco, o que minha mãe fazia? Tira a roupa. Agora, seu miserável, e já pegava o cinto, o chinelo, irmãos, molhado mesmo. A mãe, foi só uma brincadeira. Mas agora quem vai brincar no tanque sou eu. Já entrava no banho, meu irmão, daquele jeito. Para mim era a bênção, para ela era o desespero. É o olhar de cada um. Pois bem, quando você começa a fazer isso e começar a analisar por essa ótica, seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Há algumas coisas que nós precisamos fazer para que o nosso olhar mude, para que o nosso olhar se aperfeiçoe, para que o nosso olhar se volte segundo o olhar que Cristo quer que você veja. Primeira coisa é importante, faça uma análise real dos hábitos ou costume da forma do seu olhar. Faça uma análise real de como você tem olhado as coisas. Real, irmão, não se engane não. Ai, pastor, tudo que eu vejo é belo. Tudo que eu vejo são campos de girassóis. Você já viu o campo de girassol seco? É horrível. Aquela flor murcha, uma porção de pássaro lá voando, comendo ali um lugar de morte, mas para os pássaros é um lugar de vida, porque eles se alimentam daquela semente. Olhar real, análise real sobre as situações que estão ao seu redor. Por que eu falo isso? Porque às vezes nós mais maldizemos do que bendizemos ao Senhor.
nós mais murmuramos do que agradecemos, nós mais blasfemamos do que louvamos a Deus, porque os nossos olhares traduzem algo ruins para o nosso coração. Olha aí, cadê Deus? O que Deus está fazendo? Por que que eu estou passando por essa situação? Não era para ser assim. E Deus está falando, você não sabe de nada. Eu estou trabalhando e cuidando de você enquanto você está passando por essa luta. Eu estou passando contigo, eu estou vendo lá na frente. Os seus olhos são limitados, as suas possibilidades são limitadas, mas eu sou Deus que estou vendo lá na frente. O povo de Israel não sabia, só reclamava do deserto, só reclamava da água, só reclamava da falta de alimento. Deus estava vendo uma terra que emana leite e mel para eles. O olhar vai definir a forma na qual você vai analisar a situação. Ou seja, você e eu precisamos agradecer a Deus. Eu estava falando ontem, quando nós estávamos lá em São José do Rio Preto e o carro quebrou, a primeira situação que vem na boca, o que é? Misericórdia, cara. Tanto lugar para esse carro quebrar, vai quebrar aqui. Vai gastar meu dinheiro, esse carro não tem peça em qualquer lugar, são 500 quilômetros de São Paulo, como vai ser agora? A tendência do meu coração era começar a reclamar. Eu até fechei a cara um pouquinho, eu falei, Deus, puxa vida, que miserável de carro, ele podia ter quebrado lá em São José dos Campos, Senhor, aqui, já é a segunda vez que ele quebra aqui em São José dos Campos, mas é essa cidade, cidade não tem nada a ver com isso, irmão. Não foi ninguém lá quebrar o carro quebrou. Aí tiramos foto, feliz da vida, né? Formatura. Legal, tiramos foto, foi maravilhoso. Quando nós começamos a passar o dia, nós começamos a ver que não foi tão ruim assim. Foi ruim para a Esté, que voltou de ônibus, mas não foi tão ruim assim. Ficou eu e Débora lá. Tivemos mais tempo com o Isaac, que a gente não passa muito tempo com ele, principalmente final de faculdade. Passamos mais tempo com ele, conversamos, fomos comer, fomos tomar sorvete no lugar que a Esté queria tomar, nós fomos lembrando dela, em memória da Esté. Lá tem uma sorveteria que é maravilhosa, irmãos. Você deixa o rim, mas é maravilhosa. Fomos lá tomar o sorvete, e daí chegamos e falamos, Esté, tomamos sorvete lá naquele lugar. O olhar dela foi péssimo. Sem mim, eu falei, que isso, Esté? Muda o seu olhar. Quer dizer, aquilo que aparentemente poderia trazer murmuração, blasfema, nós começamos a ver que foi um tempo super agradável que nós passamos ali. Quando deu o horário, o mecânico ligou e falou, tudo bom, senhor Alexandre? Olha, seu carro está pronto. Fui lá buscar o carro e eu falei, cara, como é que você conseguiu a peça? Porque não tem peça aqui. Ele falou, eu liguei numa autopeça. Só tinha, o cara falou assim, não sei nem por que eu tenho essa bomba aqui. Porque todas as bombas giram tantos, não sei o que lá. Essa sua gira 2.000 mais. E eu tenho uma aqui. Cara, tá aí, ó. O cara colocou a bomba no carro, nós viemos, passamos esse tempo agradável e viemos embora. Passamos na minha sogra, vimos a minha sogra, podemos estar um tempo com ela e viemos para São José. Tudo a questão é o seu olhar. Semana passada nós ganhamos, a Débora testemunhou que nós ganhamos uma oferta, não foi? Você lembra disso? E nós fomos pagar o carro. Na segunda-feira cedo eu acordei, fui lá, peguei, disse, paga esse negócio aí, paga esse negócio aí, paga aí, quanto que é? Então, pá! E eu esperando liberar o carro, esperando, o Maurício já tinha falado comigo, pastor, tem um negocinho aí no documento do carro. Eu falei, é nada, Maurício, é multa. Rapaz, estou com 7 multas no carro, parece o Davi dirigindo. E pagou tudo, e o negócio não acontecia, o documento liberava. Liguei para o solucionador de problemas de carro, Diocleciano. Irmão, usa a tua sabedoria aí. Pastor, há um problema na documentação do seu carro de transferência do nome do antigo dono para o nome da Esté. Falei, mas que problema é esse, cara? Aí ele falou, traz a documentação que eu vou te ajudar.
Eu falei, diabo dos infernos, cara, eu estou contando a hora para andar com esse carro. Eu vou abrir minha boca? Pior é quem pega ônibus. Não é verdade? Você já viu quando você anda na rua e você dá uma topada e na tua mente vem todos os palavrões que você sabe e que você não sabe? Um cadeirante, ele faria de tudo para ter uma perna para chutar uma pedra. E aí você começa a pensar que chutar pedra é bênção. Porque você tem uma perna, um pé para chutar. Um cadeirante não tem. Então, queridos, a análise daquilo ali tem que ser real nos nossos corações. Faça uma análise real, um hábito, um costume na sua vida, de como você tem avaliado as coisas, de como você tem analisado a sua situação diariamente. Segunda coisa que eu aprendo, e nesse versículo ainda diz: olhar bom, corpo será cheio de luz. Olhar ruim, corpo será cheio de trevas. Eu não estou falando nada, é a Bíblia que está falando. Segunda coisa, envolva-se com pessoas que tenham bons olhares. E isso é importante, irmãos, porque você andar com pessoas pessimistas, você se torna o quê? Pessimista. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai para frente, não vai para frente. Deixa eu te contar uma história. Vocês não lembram, alguns nem sabiam. Pastor Milton, vou usar você, Pastor Milton. Pastor Milton, quando ficou doente do Covid, irmãos, Pastor Milton deu um trabalho doido mesmo. Pastor Milton tomou tanto remédio que ele começou a surtar. Pastor Milton ligou para o Andrezão e falou: Andrezão, escolhe o carro que eu vou comprar para você, o carro agora. Andrezão, pastor, não faz isso não. Sai do emprego porque eu vou te sustentar. O Andrezão, pastor, ele está falando isso para mim. Eu vou sair, cara. Um dia eu fui andar de bicicleta, a irmã Vânia me ligou para a Débora. Pastor, o pastor Milton, o Milton está lá na Casa Bahia, fazendo compras lá, e o Lucas, junto com ele, desesperado. E o pastor Milton falou assim: cala a boca que você é meu filho, eu vou comprar o que eu quiser. Eu cheguei nas Casas Bahia, pastor Milton estava comprando vários tablets para os pastores da igreja. Eu queria muito, mas irmão, não faz isso, não faz isso. Verdade, irmãos, a quantidade de remédio que esse homem tomou, a família passou por uma situação terrível, passou. Está aí esse homem aí, ó. Mas uma coisa tocou nosso coração. Ele chegava para mim e falava assim: o proprietário desse prédio me ligou: pastor, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Eu falei: ô, seu Carlos, como é que o senhor está? Está tudo bem, vai ficar melhor agora. Tem um membro da sua igreja que perguntou quantos você quer no prédio. Eu falei: é mesmo? Eu falei: rapaz, pastor, ele mandou para mim 5 milhões. E eu falei: 5 milhões? Ele falou, quando eu gaguejei, ele falou assim: tá bom, 7. Falei: seu Carlos, pastor Milton tomou muito remédio, e é normal, está dando uma variada. Isso não vai acontecer não, irmão. Não se alegre, porque você não vai pegar esse dinheiro na sua mão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha como o coração do homem é fantástico. Ele falava para mim assim: Alexandre, ele me ligava: pastor Alexandre, o senhor está pronto aí? Pronto para quê, Paulo? Estou mandando meu helicóptero pegar o senhor. E nós vamos viajar, e vamos comprar terreno em tudo que é lugar no Brasil, e vamos abrir várias igrejas. Falava: pastor Milton, pena que o senhor está doente. Ah, meu velho, se você tivesse essa grana, ele tinha mesmo. Nós vamos comprar. Mas o coração refletia o desejo dele, porque sabe qual que era a oração dele antes do Covid? E eu lembro: nós teremos comunidade cristã nele em várias cidades, em vários municípios, em vários estados desse Brasil. Isso brotava do coração dele, jorrava do coração dele. É o olhar. Eu falava: meu Deus, eu tenho que pagar o aluguel, não estou tendo para pagar o aluguel. Esse homem está falando igreja no Brasil. É o teu olhar, é o teu olhar. Se o teu olhar é ruim, tudo se torna tenebroso. Se o teu olhar é bom, tudo tem luz.
Ande com pessoas que vão edificar a sua vida, não com pessoas que vão te roubar, não com pessoas que vão te mediocrizar, não com pessoas que vão deixar você com olhares de situações terríveis. Você é crente? Eu não sou crente não. Teu pastor lá pede dinheiro, não pede? Está vendo? Eu sabia, eu nunca nem fui à igreja, mas eu sei o que acontece. O teu pastor, a tua igreja, olha, aquilo lá é uma mentira, porque lá várias pessoas estão lá, mas está todo mundo errado. É verdade. Não há perfeito aqui dentro, por isso que estamos aqui. Porque se fôssemos perfeitos, Deus falava assim: Rafael, vem morar comigo. Você é muito perfeito, cara, mas com esse bigode não tem como ser perfeito. Fica aí, Rafael, eu vou dar o tempo até você cuidar direito. Ontem eu fui pregar numa igreja e o homem que nos chamou tinha um bigodinho fininho assim, só uma linha assim, ó. E foi inevitável falar do bigode dele. Eu falei: nossa, mas é feio o bigode do homem. E a mulher falou: mas é meu marido, pastor. Eu falei: mas é feio. Ela falou: mas é meu marido. Qual que era o meu olhar julgador? Que ele é feio. E a mulher? Ele é encantador. Cada um tem o seu olhar. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem tem enchido o seu coração. Sabe o que eu aprendo também? Que nós devemos seguir os exemplos dos homens da Bíblia. Abra lá rapidinho, irmãos, em Salmos 119, 37. Tem aí no Data Show? Não tem, né? Salmo, Camille, corre lá. É você que está no Data Show? Salmo 119, versículo 37. Olha só o que diz. Olha o Davi. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Deixa eu ver o caminho que o Senhor traçou para mim. Desvia os meus olhos das... Camille, vai abrindo em Provérbios 4, 25. Você não é Camille. É o olhar. Não tem como eu trocar você pela Camille, irmão. Não, meu olhar não está tão bom assim. Irmãos, Senhor, desvia meus olhos, mas faz-me viver os teus propósitos, os teus caminhos na minha vida. Aquilo que o Senhor traçou. Provérbios 4, 25. Olha o que diz Salomão. Provérbios 4, 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Mantenha o seu olhar para onde? Para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Fixo. Olhar para trás, irmão. A não ser se você olhar pelo retrovisor para ver as vitórias que Deus já derramou sobre a sua vida. Mas ficar olhando para trás, ô vida, ô céu, ô sorte, ô azar, olha para frente, irmão. Olha o que Deus tem para fazer. Olha das ricas bênçãos que Deus já derramou. Olha o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, no teu casamento. Para de olhar para trás. Ai, mas eu cheguei aqui, eu sofri demais. Mas hoje eu não sofro e amanhã eu vou sofrer menos. Por quê? Porque Deus é comigo e preparou um futuro melhor para a minha vida a cada dia. E eu estou falando a cada dia. Olha o que diz Isaías, filho. Abre lá Isaías 33, 15. Isaías 33, 15. Olha o que diz: aquele que anda corretamente, fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Saída para você ser vitorioso. Olha o que Isaías fala: feche os teus olhos para você não contemplar o mal na sua vida. Feche os olhos. Você consegue prever o que vai acontecer? Feche os olhos. Eu não vou entrar nessa história.
Vamos lá, o que tem? É uma bebidinha, é uma cervejinha, é um cigarrinho, é uma droguinha, é uma porção de mulheres que nós chamamos para ir junto. Deixa a tua esposa. Não, eu não vou, eu não quero. Mas você então não é homem. Pensa você o que você quiser pensar de mim. Você está achando que eu não sou? Beleza, eu sei o que sou diante de Deus e é o que importa. Querido, nós precisamos ter isso em nossa mente. Feche os seus olhos. Olha o que diz Mateus capítulo 5, 28, Jesus falando, Davi, Salomão, Isaías, e Jesus falando, 5, 28 e 29, que nós vamos ler. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Ou seja, cuide para que você não viva uma inclinação para o mal. Cuide, trate isso de forma certa e correta. Trate isso com seriedade. Irmãos, o seu olhar é coisa séria, é a janela da tua alma. Trate isso com seriedade. E último, pode fechar. Ore ao Senhor para que o foco ou a força do seu olhar mude. Pastor, eu não consigo. Eu tenho um olhar tão crítico, tão miserável, tudo eu critico, tudo eu reclamo que eu não consigo. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Deus, eu não quero ter esse olhar pecaminoso. Eu não quero ter esse olhar crítico. Eu não quero ter esse olhar. Eu não posso ficar nessa igreja porque essa igreja não me merece. É mesmo? É? Bonzão. Vai para o céu então. Pede Jesus para levar. Num suspiro. Isso. Que Deus o tenha. Eu não posso ficar aqui. Eu preciso achar uma igreja melhor. Do meu nível. Quando nós estávamos começando a igreja, e eu já contei isso aqui para os irmãos, nós fomos alugar um salão na dependência daquele grupo que estava ali. Nós sabíamos quanto arrecadava a igreja. Quanto arrecada a igreja? 3.000. Quanto que é o salão? 3.100. Vamos alugar. No dia que nós falamos isso, no dia que nós alugamos, à noite, a pessoa que tinha o maior dízimo da igreja, pastor, nós vamos sair da igreja. Na minha cabeça passou assim, miserável. Eu aluguei contando com ele. E sabe qual que é a justificativa? Precisamos de voos mais altos. Precisamos de uma igreja que seja um trampolim para as nossas vidas. Porque a igreja é pequena, nós precisamos prosperar. E nós vamos para uma igreja que seja um trampolim para o nosso prosperar. Sabe qual que é o mais difícil? Que eu tenho que mandar eles fechar os olhos e orar abençoando eles. Humanamente, a vontade de orar como? Senhor, quebra esse miserável. Mas a realidade qual que é? Senhor, abençoa a vida dele, abençoa o negócio dele, abençoa a igreja que ele vai. Vai. Deus, vai com Deus. E quando eles foram embora, eu falei, Senhor, e agora? Metade do aluguel foi embora. Metade do aluguel foi embora. Como vai ser? A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Quando nós mudamos de salão, o aluguel de lá estava em dia. Tudo pago. E aquele cara não enriqueceu até hoje. Quase que eu falo para ele assim, o trampolim quebrou, né, irmão? Seu trampolim quebrou e a piscina estava seca. Meteu a cabeça no chão. Porque os olhos dele não foram olhares bons. Presta atenção nisso, querido. Ore ao Senhor para que o seu foco, o seu olhar seja bom. Peça para que Ele mude uma vida consagrada.
que a visão do Senhor tome a sua vida, que você olhe pelo olhar do Senhor e que os seus olhos sejam um olhar de fé e de esperança e de amor. É esse o olhar do cristão. Você não tem que olhar para a pessoa com um olhar de medo e ódio. Você tem que falar: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Salva. Na semana passada, quando foi a marcha? Que dia que foi, Rose? Foi quarta, quinta? Foi no feriado. Quando foi o feriado? De Corpus Christi. Terra Marcha para Jesus. Dia 8. Que dia que foi da semana, irmãos? Quinta-feira, Marcha para Jesus. Mais de 1 milhão de pessoas. Coisa linda, 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 linda. Eu nunca fui. A Rose vai em todas. Eu nunca fui. Depois ela volta assim, ó. O que foi, Rose? Eu fui marchar. Nossa, você deve ter carregado a marcha nas tuas costas, né, filha? No sábado tem a marcha do orgulho gay. Eles bagunçam, irmãos, eles avacalham, eles põem cruz, eles sobem pelado na cruz, eles se envolvem, se vestem de Jesus, eles fazem um auê com o Evangelho de Cristo. Qual deve ser o seu olhar e o meu olhar? São pessoas que precisam da graça do Senhor e falam: Deus, tem misericórdia desse pessoal aí. A minha vontade é que falar: Senhor, manda no céu agora um raio, fulmina todo mundo, Senhor, que sai passando de coração em coração. Mas qual que tem que ser o nosso olhar? Senhor, outrora nós éramos pecadores tanto quanto. Talvez nunca profanamos a cruz, mas éramos pecadores tanto quanto eles são. Senhor, tenha misericórdia desse povo. Eles precisam conhecer o teu poder, o teu sangue. Eles precisam conhecer o teu amor. Eles estão enganados do que é amor. Estão achando que amor é isso aí. Não, isso não é amor, isso é promiscuidade. Isso é qualquer outra coisa. Senhor, revela-te a cada um deles. O nosso olhar muda. O nosso pensar muda quando você começa a olhar pelo olhar de Cristo. Quando a prostituta chega até Jesus, o que ele faz? Sua prostituta nojenta, se deitou com a metade da cidade, vai para lá, taca a pedra nela, todo mundo, vai, ninguém erra, hein? Não. O que a Bíblia diz? Que Jesus pega. O que Jesus diz? Quem nunca pecou, taca a sua primeira pedra aí. Quantos tacaram pedra, irmão? Ninguém tacou, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você entende o olhar de Jesus? Você entende esse olhar? Para mim e para você, o que nós éramos? Eu nunca fui um pecador terrível. Nasci, criado na igreja, filho de pastor, maravilha. Tocando bateria, que maravilha, crentão. Quem disse isso? Só Deus sabe o que se passava na minha mente, o que eu maquinava. Só Deus sabe quantas vezes eu subi para poder tocar na igreja com a vida toda errada. E quando meu pai mandava sentar no último banco, eu falava: eu vou nada, o pessoal vai falar que eu sou pecador. E tomava ceia de qualquer jeito. E falava: o Espírito Santo não endurece, não sai de mim, não, tem misericórdia, eu preciso continuar ouvindo o Senhor. Pior pecador do que aquele que nunca entrou na igreja é aquele que está dentro da igreja e não sente da presença de Deus no coração dele, e não toma da seriedade do Evangelho genuíno e transformador. Esse é o pior de todos. Ele já se acostumou com o ambiente espiritual. Que gostoso, mas quando sai, vive a mesma vida promíscua. Esse é o pior de todos. Não é o que já está lá fora, é o que está aqui dentro e continua errando. Sabe o que nós temos que fazer? Muda, Senhor, o nosso olhar. Eu quero olhar para a cruz com outro olhar. Eu preciso ser transformado pela cruz de Cristo, pelo sangue carmesim e por esse Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Você pode ficar de pé? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Todos, sem exceção. Você não precisa olhar para mim.
Sabe o que o texto fala? Olhar bom. Corpo será cheio de luz. Se o seu olhar for bom, seu corpo será cheio de luz. Se o teu olhar for mau, corpo será cheio de trevas. Como você tem vivido? Como você tem vivido? Como tem sido o seu olhar? Pastor, eu sou um julgador nato. Você precisa mudar o seu olhar, querido. Gosta de apontar o defeito dos outros, mas não gosta de ser confrontado. O Senhor nessa noite nos dá a possibilidade de mudarmos o rumo dessa história. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você mesmo e pudesse analisar como tem sido o olhar da sua vida. Uma vez eu pregando aqui, há pouco tempo atrás, eu falei: sabe por que as pessoas não vêm? Porque você se acha melhor do que elas, e se achando melhor, não consegue nem chegar perto para falar do Evangelho. Olhar equivocado. Não somos melhores que ninguém. A Bíblia nos chama de servo. Servos, e nada mais. É esse o papel que nós devemos ter. Eu quero convidar você a você orar ao Senhor, enquanto o violão dedilha essa canção. Eu quero convidar você, se você desejar, se ajoelhar no seu lugar e falar: Senhor, muda o foco do meu olhar, sara o meu olhar, sara o foco da minha vida. Eu não quero ser o mesmo, eu não quero ser a mesma. Muda, Senhor, muda. Há coisas boas, sim, há coisas boas. Até aquele homem que não falava mal de ninguém conseguiu ver coisas boas no inferno. Senhor, eu quero ter um olhar de coisas boas. Eu quero ter um olhar daquilo que de fato vale a pena. Eu não quero ser um analisador de vidas e não olhar para a minha própria vida, e não olhar para mim mesmo. Querido, se você nessa noite precisa dessa mudança aí, se ajoelhe aí no seu lugar e fala: Deus, tem misericórdia, muda, eu preciso do Senhor. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome. Eu quero te louvar de ver esses irmãos ajoelhados nos seus lugares, de agradecer, ó Pai, por corações sensíveis e que estão prontos a ouvirem a tua palavra e a se render a ela. Não há nada melhor, ó Deus, do que se render à tua palavra. Pai, eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha tocar nesses corações, venha agir de forma poderosa. Ah, Senhor, queremos olhar com os olhos da fé, queremos olhar com os olhos de amor, queremos olhar com os olhos de esperança, queremos olhar com os olhos de confiança. Deus, faça isso em nossas vidas. Se os nossos olhos for luz, todo o nosso corpo será bom, todo o nosso corpo será de luz. Mas se os olhos forem de trevas, ah, Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha agir de forma poderosa sobre a igreja, e que essas palavras não fiquem somente num culto de domingo, mas que seja um hábito contínuo e diário na vida de cada um desses irmãos. Que nós tenhamos o desafio de quando olharmos, olharmos com os olhos do céu para a vida de outras pessoas, ó Pai. Nos ajude, ser conosco, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus. Abençoe a cada um nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Você que se ajoelhou, você pode ficar de pé. Nós vamos encerrar. É muito bom ter o nosso visitante aqui nessa noite. Aquela senhora que veio ontem no encontro de casais, cadê ela? A senhora. Qual o nome da senhora? Dona Natália, Deus abençoe. Bom, a senhora ter vindo, viu? Quero que você esteja perto da Natália aí. Dê um abraço nela aí, por favor. Dá um abraço nela. Fala: Dona Natália, a senhora merece até outro chocolate. Dá um outro chocolate. Acabou?
Você guardou? Pena, hein? É porque a Tati é pão duro, dona Natália. Bete, Davi e Débora. Amo vocês. Sempre. Família de japoneses, eu nunca sei o nome. Cláudio, Valéria, Sara e Amanda. A Débora sabe o nome, eu não sei. A Beth sempre vai começar a falar assim: sabe então o Cláudio, não sei o quê. Eu falei: tudo bem, Beth, quem que é Cláudio mesmo? É um japonês. Então, não tem problema, né? Não, então tá bom. Vamos orar? Amamos vocês, viu? Vocês são especiais. Hoje eu não almocei onde a gente sempre almoça, por isso que eu não encontrei vocês. Nem sei se vocês almoçaram lá. Arrumei um boteco aqui mais barato. Vamos orar. Faça assim com as suas mãos, ó. Pai querido, eu quero pedir que a tua poderosa bênção esteja sobre cada um nessa noite. Que o Senhor guarde meus irmãos. Dê uma semana de ricas bênçãos e vitórias. Ó Deus, e que eles possam contemplar a tua glória e a vitória que o Senhor tem estampado para cada um, ó Deus. Sê com a tua igreja, abençoa e guarda, livrando de todo mal. Assim nós oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Você que está em casa, Deus te guarde, Deus te abençoe e fortaleça a sua vida a cada dia. Um beijo no seu coração.